de novo aqui, né? Eu já prometi ao Chibiri que o ano que vem eu aposento. Cadê o juiz? Eu vim hoje na expectativa de falar sobre perdão, né? Aí eu fui pegar uma palestra, o DVD da palestra de 7 de dezembro, eu falei sobre perdão. Tem que improvisar, né? A gente pergunta. Às vezes as improvisações dão certo, mas nós vamos lutar para que a gente execute. Eu me lembro das improvisações melhores, são aquelas feitas pelas criaturas cheias de amor, né? A criatura cheia de amor, ela não se abala diante de nenhuma dificuldade que apareça de momento. Porque nós habituamos a fazer as coisas que nós já sabemos de antemão que devemos fazer, a hora que vamos fazer e para quem nós vamos fazer. O contrário disso tudo, não sabemos a hora que vai acontecer. E vem aquele acontecimento inesperado, chega e a gente não aguardava, a gente fica com dificuldade. Mas as pessoas imbuídas de muito amor conseguem sair dessa dificuldade com tanto equilíbrio que eu volto no tempo, e todo mundo sabe disso, e tem também as suas partes assim. Toda vez que chegava alguém na minha casa, eu era criança, e aquele tempo era muito dificultoso, você andava a cavalo, no carro, as pessoas chegavam realmente na casa da gente com sede e com fome, isso era inevitável. E sempre que chegava alguém do círculo de amizade do meu pai, ele já dizia assim: vem desce que nós vamos comer. Mas já passou do almoço. E a minha mãe largava tudo que fosse, falava assim: dá um minutinho, nós damos um jeito. Essa improvisação, hoje em dia é difícil, mas funciona, principalmente se a pessoa tem amor. E daí saía um almoço dos melhores, porque ele é impregnado de amor, de prazer e de alegria. São 3 ingredientes necessários para nós sermos felizes, né? A improvisação agora, quando a pessoa se amargura porque alguma coisa escapou da rotina, daquilo que ela está acostumada a fazer, e que ela se revolta, é bom a gente sair com sede, com fome e não olhar para trás. É melhor. E a Márcia, você está descansando? As coisas sempre têm que ser, a gente sempre faz nesse sentido, né? Mas hoje eu vou ter que utilizar aqui de algo crescente. Quando nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem pessoas que leem, tem pessoas que gostam, tem pessoas que estudam, tem pessoas que sabem, decoram, salteado, e tem pessoas que praticam. Os que praticam, eles pegam isso daqui, envolvem no coração e saem pregando. Ninguém sabe que a pessoa às vezes está falando do Evangelho. E são dessas pessoas que o Senhor Jesus precisa. Aquelas que não querem, em hipótese alguma, aparecer, ganhar notoriedade, receber algum benefício, algum elogio, nada. Aquelas pessoas que não se preocupam em fazer o bem, porque sabem que o bem nunca pertence a quem faz, mas a quem recebe. Em contrapartida, a misericórdia de Deus manda descer do mais alto benefício e mais benefícios para as pessoas que assim agem. Então, quando nós vamos tendo intimidade com o Evangelho, ele vai ficando inseparável da gente. Como fosse um matrimônio, né? Um matrimônio feliz.
chega num ponto em que Jesus falou assim, que duas pessoas casadas pelos laços do amor se tornaria só um corpo, né? Mas é que o próprio amor, quando um dos parceiros, um dos pares sente dor, o outro também atrai e puxa a dor para si. Então é por isso que o casamento bom é quando a pessoa que ama sente a dor da pessoa amada e quer dividir de qualquer jeito. E o Evangelho, quando nós começamos a ter intimidade com Ele, nós vamos descobrindo fontes maravilhosas dele para o nosso dia a dia. A vida, quanto mais passa, parece que nós vamos no sentido inverso. As alegrias vão se escasseando, as dificuldades, aliás, as tristezas parece que vão aumentando, a gente vai perdendo a ilusão e cria a desilusão, nós perdemos as vaidades e vamos para a realidade, e a verdade fica mais à frente, e parece que a vida torna-se pedregosa, o caminho pedregoso, e parece que fica uma subida. Na verdade, não. São as experiências necessárias para que nós acumulemos o tesouro do bem e do amor. E esse tesouro, ele fica incluso no coração de quem procura se esforçar para tê-lo, e ninguém vai tirá-lo, ninguém vai roubá-lo, ninguém, nem a traça nem a ferrugem irá corroer, porque é o bem que a pessoa conquista, e por toda a eternidade, como nós somos, esse tesouro nos acompanhará. Os outros tesouros que nós imaginamos e que não se acham presentes ao nosso coração, permanecerão nos lugares devidos. Então, eu fico lembrando de certas coisas, mas não tem poder dialogar. Na minha juventude eu tinha dois amigos, dois irmãos, nós andávamos muito juntos. E a mãe deles era cega. E era cega há mais de 40 anos. E ela chamava-se Lourdes, um dos moços, Cláudio, com quem eu tinha mais amizade, e o outro, Fernando. Eu era muito parceiro e companheiro do Cláudio. E toda vez que eu passava na casa dele, ela dizia para ele assim: Cláudio, eu passei bem a sua camisa, meu filho. Está no teu gosto, deixa eu ver se ela está bem passada. Ela passava a roupa do filho. E ela colocava a mão nos colarinhos, que não são esses, camisa polo, olhava e falava assim: mas você está um pouco triste por quê, meu filho? Então, é o tesouro do amor, né? Mesmo faltando a visão, a evidência, de tocar a gente sente o estado da outra pessoa. Isso só o amor explica. E essa senhora mesmo sabia quando os filhos dela tinham uma filha, quando chegava, pelo pisado, pelo andar que eles faziam dentro de casa, essa mãe descobria se eles estavam alegres, felizes, tristes, preocupados ou nervosos. Coisas que só o amor sabe. E tem quem não goste do amor, né? Às vezes gosta de ficar ranzinza, nervoso, entristecido, magoado, né? Isso tudo é uma soma de imperfeição que nós mesmos possuímos e que afugenta o amor do nosso coração. Aí, os batimentos do nosso coração, que ele é músculo, começa a ficar meio disparado. Mas se nós presidirmos as nossas emoções, ou todas as emoções nossas, pelo lado do amor, teremos longos anos aqui na Terra
saudáveis e de muita paz. O Evangelho é um brinde extraordinário. Vocês imaginem uma empresa extraordinária que sai dando brinde, né? Esse brinde veio de Jesus para todos nós. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um brinde em forma de livros. Depois que o Senhor Jesus se foi daqui, procurou-se variadas formas de como iria perpetuar os ensinamentos de Jesus. E os espíritos estudaram muito, até que levaram 180 anos para descobrir que o livro é o melhor benefício, é o melhor depositário dos bens celestiais. O livro, 180 anos se passaram. Depois disso, para que verificasse as coisas, como que vai fazer o livro? Aí se verificou no ano 500, um cidadão sueco, com sobrenome Gutenberg, ele fez as letras em formas de metal e foi colocando uma ao lado da outra, apareceu a tipografia e imprimiu-se a primeira Bíblia. É a história errada. E o progresso vem cavalgando. O progresso vai subindo cada vez mais, a benefício de todos nós. E o Evangelho, quando nós pegamos no capítulo 5, seria bom que aquela senhora pegasse dentro. Quando nós abrimos o Evangelho, o capítulo 5 diz assim: difícil de escrever, porque parece que a coluna não bom. Mas o benefício é maior. O capítulo 5 diz: bem-aventurados os aflitos. Bom, eu já falei várias vezes que graça tem na vida dentro da aflição, né? Mas às vezes é uma porta que se abre. Aqui é o capítulo 6, que diz assim: o Cristo Consolador. Nós estamos indo de baixo para cima. Eu me lembro dos meus tempos de professor primário, né, Rosângela. Um aluno descuidado, então tinha que ler um livro e estava lá assinalado Dom João, né? Ele não soube ler Dom João VI, ele leu Dom João Vi. Viu, Rosângela? Você já viu isso? Depois, no capítulo 7, tem bem-aventurados os pobres de espírito. Sobe a montanha, vamos para
O oitavo. Bem-aventurados os puros de coração. No nono, você fala que eu falo não? Não, sentiu mal. Fala, Rosângela. Professor. Quem sabe? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E no X, vamos dizer, teve gente que leu Dom Pedro e I também, né? Eu li uma vez. Não é? Eu li uma vez Pioche. Vamos ver para depois nós comentarmos. E termina aqui, ó. Era Bem-aventurados os misericordiosos. Que tinha Dom Pedro I, Dom Pedro I, e João I. Meus amigos, o Evangelho, nós já temos utilizado, mas ele é um código. E nós vamos, com o tempo, aprendendo. Na noite de ontem, na nossa reunião de estudo do Centro de Luz, uma das participantes perguntou assim: explica para mim a facilidade que você tem para interpretar as coisas do Evangelho. Não é fácil. 42 anos que eu estou lendo. Só isso. Uma coisa assim, né? A dedicação do tempo é igual as donas de casa quando fazem as comidas. Ela fala assim: faça ao outro. Tanto que ela sabe. Não é isso? Então, quando nós chegamos no centro espírita, nós chegamos de que forma, geralmente? Aflito, né? Da dor. Eu perguntaria: alguém aqui chegou por alegria porque estava feliz que eu vou ser espírita? É dificuldade, né? A maioria é porque ou estava perturbado ou estava com uma caixa de marimbondo dentro da casa. Quinta-feira chegou uma senhora lá no nosso centro. A senhora não, é jovem. Ela está passando por um fenômeno interessante. Ela não quer dormir, porque se ela dorme, ela sai do corpo e ela está tendo dificuldade de voltar ao corpo. É um fenômeno duríssimo. E ela falou assim: como que eu vou resolver? Frequentando o centro. Mas as pessoas acham que tem que ter um método rapidinho para curar. Não tem. Os problemas externos, nós podemos até curar rápido, né? Então, o meu filho mais novo, quando ele chegou em casa com uma camisa, eu não estou aguentando, aquela cara de quem tinha levado uma marretada na cabeça, e era só respirar dos excessos dele. Eu vou na farmácia e vou tomar uma injeção. Foi e tomou. Chegou lá, fui com ele, ó, dá uma daquela para limpar, tá? Põe um monte de medicamento, uma injeção na fita desse tamanho, ela limpa. Até a tarde fica bom. Mas o efeito disso daí no corpo vai ter uma resposta. Não tem nenhuma cura para ser feita assim. No corpo nós até podemos, mas às vezes a gente sente depois o efeito. Quando se tratar de alma, não tem jeito de possuir atalho, milagre, não tem jeito de fazer promessa. Nós temos que cumprir esse trajeto.
Nós chegamos na casa espírita aflito e sobrecarregado, triste, cansado, desanimado, decepcionado, etc. E com sobrecarregado, dizendo uma série de problemas que vai por onde que eu vou atacar. Não é assim que a gente chega? Essa é a nossa chegada. Se nós chegamos no centro espírita dessa forma, desencontrado, tem um garoto que está indo lá no nosso centro, que tem 16 anos, ele está ouvindo vozes e vendo vulto. Ele perguntou, nossa, mas eu não quero isso, mas você não tem que querer, já aconteceu. E como é que será? Eu falei, se você não se dedicar, vai piorar. O rapaz está saindo correndo. A mãe falou assim, mas senhor, eu falei, não, eu não estou falando a realidade, se não se dedicar, piora também. Só tende a piorar. Depois vira uma obsessão, quer dizer, uma ideia fixa e não tem controle. Aí parte para uma série de aberrações, tenta fazer despacho, tenta fazer um monte de coisas que dá tudo em nada. Consulta e um monte de coisas que houve por aí, se houve por aí. Mas na verdade, nós temos que usar o Evangelho. Por quê? Se eu estou aflito, alguém vai soprar na minha cabeça que eu tenho que procurar um centro espírita. Eu estou desencontrado, porque a minha vida está diferente de todo mundo. Eu vejo quase todo mundo dando risada, alegre, e eu não me acho assim. Então isso se chama, quando eu perdi a alegria íntima, eu posso me considerar aflito. Da aflição pode ir para a tensão emocional, né? Da tensão emocional, nós depois podemos ir para uma depressão, que nós começamos a entristecer sem motivo, e daí tudo muito mais difícil. Mas eu cheguei no centro espírita, tá bem. Conversei então com alguém me explicou o motivo do meu sofrimento. Cabe a mim aceitar ou não, resistir ou fugir, fica tudo na minha mão. Mas eu vou aceitar o desafio de ser espírito. Pula para o andar de cima. Em quem que eu tenho que procurar força? Em Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que achais aflitos e sobrecarregados. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a vossa alma. Na aflição, o que fica aflito é a alma, não é o corpo. Parece que é na cabeça, parece que é no ouvido, mas é a alma que está. Então, com o Cristo Consolador, eu vou ter que aprender uma coisa. Eu tenho que vivenciar a minha vida da forma com que ele viveu e deu exemplo. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que mudar o meu conceito de vida e como eu penso e como eu acho. Jesus pede encarecidamente para permanecer com ele, mas não ficar estático, prostrado, rezando, erguendo a cabeça para o céu e abaixando. Não. Eu devo ir a Jesus porque Ele quer caminhar comigo nos meus problemas que eu tenho de todo dia. Pode ser na minha casa, pode ser no meu emprego, pode ser com a minha família ou na sociedade. Seja lá o que for, eu preciso da companhia de Jesus. E Ele vem de uma forma consoladora. Diz assim, é o que um dia o Chico, né, falou para o Emmanuel: o senhor que convive com os espíritos superiores, aí, o senhor não poderia pedir para alguém curar os meus olhos? Ele já estava cego de um olho. Aí, o Emmanuel olhou para ele e disse assim, não lá, sem nenhuma vírgula: no teu caso não tem cura. Vocês não imaginam? Um anjo falar para um outro que está se dedicando, não tem cura. E o Chico
entristeceu. E o Emmanuel falou assim, mas por que é que você está triste? E se definiu rapidamente. A resposta que o Senhor me deu, que o meu caso não tem cura. Eu disse para você que não tem cura. Eu não disse que não tem tratamento. Que o tratamento ameniza. Não tem cura, mas ameniza, que dá uma aliviada. Não é assim? É como uma dor de cabeça. A teu caso não tem cura. Mas um remedinho daqui e dali. Aí, Jesus vai andar conosco. Se eu tenho dificuldade com o meu patrão, eu não me acerto com ele. É ali que eu preciso de Jesus. E ele vem me ajudar em forma de perspectiva e diz assim, calma, paciência, eu vou resistindo, eu vou engolindo. Aí com o tempo eu serei tolerante e eu saberei viver com o meu problema. Seja o que for, solidão, saudade, um monte de coisa. Pode deixar que Jesus nos ajuda a atravessar. Não queira pegar fantasia e atalho. Tem gente que promete tanto, isso não é nada. Não vai mais. Nós devemos pegar quem? De companhia? Jesus. Não é para pegar o guia e nenhum dirigente espiritual, pelo amor de Deus, que eu vejo por aí, em casas que eu vou, tem uma pessoa mesmo que ela chega no centro, parece que chegou a Deus. Eu preciso falar com você, eu preciso falar com gente calma, deixa a pessoa entrar primeiro, sempre entre eles. Eu só observando. Eu não tenho isso comigo, não. Se a pessoa chegar em mim, eu explico o que está no Evangelho. Não trago a pessoa para debaixo da minha asa, porque eu não dou conta ainda nem de me equilibrar. Então não é o guia, não é o dirigente espírita, é Jesus. E Jesus, que hora que eu posso conversar com ele? Qualquer momento. Através do quê? Do seu pensamento. Pronto, acabou. Pode ser até dentro de um banheiro. Não tem problema para conversar com Jesus. Não tem hora marcada. É a hora que eu preciso. E ele está presente. Fala, pois não, vamos lá. Eu aceitei Jesus. Estou comportando, estou tendo paciência, calma, resignação diante de tudo. A aflição desapareceu da minha vida, ficou um sofrimento. Ótimo, maravilhoso. É um progresso. O sofrimento, se nós combinamos com a providência de Deus o sofrimento, ele não vai tirar de jeito nenhum. Quando a gente não pagar o último centavo. Eu saí da aflição, entrei para o sofrimento, já deu um passo extraordinário. Se eu sei resistir pelos meus esforços, a não chorar, não reclamar e ficar calado, Jesus está cada vez mais dentro de mim. Bom, mas eu não quero ficar só pedindo para Jesus, né? Isso parece um filho que não trabalha e fala, pai, dá um trocado aí para mim. O que você quer? As meninas gostaram? Peguei duas. Mas o que você vai criar? Não sei. Vocês imaginam se falar para Jesus, ajuda eu. Mas ajuda você para quê? Não sei. Vai ficar bom só. Eu posso ficar bom para ver jogo, para bater papo, para fazer fofoca. Aí Jesus fala, não, eu também não vou. Certo, Rosângela? Tudo certinho, hein? Vou pegar a Rosângela para brincar. Ela aceita. Eu sei que é descelebrada, não é? Olha que sim. Brincadeira. Então, eu tenho que ter Jesus só para os momentos bons e certos. Eu não posso pedir para ele, falar, Senhor, eu vou sair e quero ir numa diversão, o senhor vem iluminar. Aí ele fala, não, ele nunca foi, ele não vai. Aí é por conta disso, esqueçamos. Aí eu estou me dando bem com Jesus, na medida do que eu posso e do que sei. Não é para ser santo ainda não. Aí eu falo assim, bom, só pedir fica ruim, né? Eu tenho que começar a fazer por mim, porque
ser independente. É isso que nós queremos ser? Aí eu tenho que começar a ser pobre de espírito. Aí a pessoa vai ser pobre de espírito, vai ficar as pessoas que andam com um traje esfarrapado, sem casa e tudo mais. De jeito nenhum. Longe, não é muito longe. Pobre de espírito é a pessoa que não tem a riqueza do orgulho, da vaidade, da ilusão e de todos os pecados do mundo. Eu sou, eu posso, eu tenho. Para estar com Jesus, nós temos que ser igual um pobre. Você já viu o pobre reclamar? Nunca reclama. Se ele tiver que entrar na fila, ele chega num banco e fala assim: aonde que eu devo? Ele pega essa fila aí. Ele. Eu já vi você. Estou acertando tudo. O que é pobre, ele fala, está bem, obrigado. Ele espera ali, ele só troca de perna, né? Descansa um e pisa. E fica assim. Aí, se chega o que é rico de espírito, que chega assim, será que não tem jeito aí? Doido por fora, não tem jeito de passar aí, né? Corta a fila. Aí não dá certo, Jesus não gosta dessas pessoas. É direto através do gerente. Eu lembro de uma vez que nasceu a minha filha. E eu fui num cartório registrar, porque ela nasceu lá. E tinha uma filha até considerável, tinha umas 12 pessoas, né? Eu cheguei com minha filha, eu cheguei no cartório, alguém perguntou: o que o senhor deseja? Eu fui registrar uma criança que nasceu. Essa filha aí. Daí a pouco chegou um doutor, Juiz, vou até falar o cara. Ele chegou, olhou assim, passou a nasceu um filho meu, eu quero registrar. Eu sou juiz. Ah, pois não, pode ter. Essas pessoas Jesus nem faz conta. As que querem passar os outros para frente, ela pode até passar, mas perante Jesus ela vai ficar lá atrás. Então, quando nós somos pobres de espírito, Jesus olha como que nós agimos perante os outros. O que Jesus mais gosta, por exemplo, da pobreza nossa, é assim. Eu estou conversando com o Chibinho. Vou falar: ó, Chibinho, eu comprei um carro, só que não tem ar-condicionado. Ah, não, eu comprei o meu tem ar-condicionado, tem airbag, freio, não sei o que. É essa riqueza mesmo. Quando a gente vai na cabeça dos outros para diminuir, contando que nós, porque isso é provisório, sabe? Nós devemos, quando alguém contar alguma coisa, dizer assim: parabéns, maravilhoso. Ainda sexta-feira, uma senhora me ligou e falou: olha, eu estou ligando para o senhor para dar uma boa notícia. Ai, que bom, ai, que ótimo. O que foi quando eu disse: olha, o meu filho passou na Politécnica em São Paulo, na USP, engenharia da computação feminina. Eu preciso dar um abraço de você. É um feito. Isso aí vinha lá para São Paulo, eu estou indo. Estudioso como ninguém. É isso que nós temos que falar assim: parabéns a Paulo. Se eu sou rico de espírito, eu vou dizer assim: ah, eu tenho um sobrinho também que entrou. É desses que Jesus não gosta. Isso é riqueza. E isso prejudica nós para de procurar Jesus. Não tem problema que os outros nos menosprezem e prejudiquem nós. Para contar rapidinho uma história, diz que tinha uma menina que ia vender doce na casa de uma mulher rica, né? E ela chegava, tadinha, coitadinha, né? Ela chegava, a filha da dona da casa, orgulhosa, dizia assim: o que você veio fazer aqui? Já veio vender esses doces ruins? A mãe era um amor, era pobre de espírito, mas a menina não estava com a educação técnica. E ela ridicularizava toda vez aquela menina que ia vender na porta. Aí o que ocorria? A mãe, quando percebia, ela falou: nossa, que doces bonitos e maravilhosos. Nem sempre era bom e gostoso.
Ela, por piedade, comprava todos os doces. E a filha dela com raiva. E a vida tem uns lances que a gente não dá para entender. Essa mulher rica ficou pobre, e aqui ela pobre melhorou de vida. E ela fez a viagem inversa. E um dia foi vender doce já mocinha na casa dessa menina, que era mocinha e estava bem de vida. Quando ela bateu o que ela viu, ela se envergonhou de lembrar o quê? Da ofensa que ela tinha feito quando ela era rica e ofendia os outros, porque daquele momento passageiro. A outra, como já tinha passado, sentiu a dor dela, que o pobre de espírito, quando ele vê a dor do outro, é porque ele já passou, ele silencia e tenta diminuir a dificuldade. Diz assim, o que você está vendendo? Era muito consigo assim, uns doces, deixa eu ver. Ai, que maravilhosa. E chamou a mãe, vem aqui ver, compra tudo que eu quero comer tudo. Nem tinha vontade. Vamos supor que nós conseguimos isso daqui em 60 anos. Daqui. É a minha idade, eu não saí daqui ainda. Aqui não saí daqui. Mas vamos supor que eu consegui ser pobre no espírito. Como diz os mais inteligentes, entre aspas. Aí nós vamos para os puros de coração. O que é uma pessoa pura de coração? Todo mundo que chegar perto dela, ela não vai suspeitar mal algum, que é o que Jesus fez com todos. Certo? Nunca vai ter um pensamento de raiva, de mágoa com a outra pessoa ou de inveja. Os puros de coração é duro, mas a gente chega. Jesus, por exemplo, ele recebeu em 2 dias seguidos o doutor da lei de Jerusalém, chamava Nicodemos. Tratou ele muito bem. Só que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus. E Jesus, olhando o orgulho dele, falou assim: fora bom que você tivesse durante o dia. Ele foi de bem para ninguém conhecer, Jesus percebeu. E no outro dia, Jesus tratou um cego chamado Bartimeu, enjeitado de Jericó, com o mesmo tratamento de carinho. Puro de coração, eu trato de Alfredo Azebedeu com o mesmo tratamento. Não faço distinção de ninguém. Né? Tem uma casa espírita que eu falo sempre, e o dirigente, o pessoal que diz assim, ele dá mais atenção para os ricos do que para os pobres. Eu ouvi, guardei e não falei mais nada. Nunca toquei no assunto com ele. E não vou tocar. Se um dia ele me perguntar, você já ouviu falar de mim? Eu vou pensar muito, e se ele insistir, eu falo já. E o que dizem de mim? Que você dá mais atenção aos outros. Porque nós, quando somos puros de coração, nós podemos criticar a fala dos outros, mas frente a frente, olho no olho, para que a pessoa saia beneficiada. Não por trás. A pessoa chega, tem aquele grave defeito, minha querida, a hora que ela sai, isso está parecendo 2 meninos brincando, né? O avô de um chegou e falou assim: não me chama teu avô. A minha mãe fala que tem 2 nomes, um quando ele chega e quando ele sai. Mas por quê? Quando ele chega é Olívio, quando ele sai é Alívio. Porque ele não tem essas pureza de coração. Ele cansa todo mundo. Então, os puros de um coração toleram. E a filha jamais deveria falar isso para o pai. Vocês imaginam quanto custa um filho para manter? Custa caro, gente. Custa caro. Você pode ter 3, 10, você cria 10. Os 10 filhos não ajudam o pai. Na proporção que o pai fez. Tá certo?
Tem um senhor lá em Ilhara que ele criava gado em pasto comprido. Os pecuaristas sabem o que é. Solta na estrada e vai comer nas beiras e ele tirava o leite, comia e soltava. Chegava à tarde e tal. Criou 10 filhos. 10. Ninguém extraviou. Ninguém ficou rico e ninguém estudou, logicamente. Umas 30 vacas. Já não era nem vaca, umas cabritas tão secas que estavam. Mas ele vivia daqui. Os 10 começou a jogar um para o outro. Ah, não, você vai ficar com o pai hoje. Não, senhor. 3 meses o pai morreu. Magoado. Porque os filhos não tiveram. Aí depois daqui, bom, eu já não carrego nada de mal contra ninguém. Sou humilde. Aceito Jesus, não sou mais aflito, tudo que vier, eu agradeço a Deus, aí eu passo a ser manso e pacífico. A pessoa pode chegar em mim exaltada, ofendendo, é o que Jesus fez quando um dos amigos que ele escolheu, o único comerciante da turma, Judas Iscariotes, chegou nele, foi entregá-lo às forças de Anás e Caifás. Ele olhou para ele e disse assim, ainda, antes de entregar Jesus, antes de traí-lo, hoje ele não é mais isso, o Judas. Ele levantou-se e disse assim, aqui vens, meu amigo. Aqui vens, meu amigo. Ele sabia o que ele ia passar por detrás daquilo tudo, com a traição daquele amigo. Ele disse assim, aqui vens, meu amigo. Ele não respondeu, beijou Jesus e Jesus estendeu a mão desamarrada e ali começou a crucificação. Quando nós somos mansos, essa parada aqui para mim é dura. Eu não sei porque eu sempre fui agitado e nervoso de não aguentar muitas coisas. Meu pai na infância dizia que eu era muito esquisito. Acho que a esquisitice não acabou muito. Eu tenho conseguido engolir muito desaforo, muita indiferença, muita ingratidão, muito prejuízo, tenho conseguido. Quietinho. Por causa do compromisso. Porque Jesus falou assim, muitos se pedirá aquele mundo foi dado. Então, você pode olhar para frente e não é todo mundo? Então tá. Então, prova que você falou e praticou aquilo que não pediu para mim. Simplesmente isso daí. Não posso negar nada. Vocês imaginem, manso e pacífico, principalmente dentro de casa com os filhos. Você vai fazer uma pergunta para o filho, parece que você está ferrando com ele. Tem gente que é assim comigo. Isso é o que mais acontece. Estoura, os filhos parecem que eles têm prazer de estourar e dar uma resposta para quem? Geralmente para as mães. Porque os pais são meio desrespeitosos, ainda meio grosseiro. Sempre quem leva a pior são as mães. Não é, Beth? Fala uma coisa para mim, aquele 6-0 lá do Cruzeiro em cima da Mirassol, eu vou cobrar você. Também comentei. Achei a ferida, você viu? Se ele falou alguma coisa, eu vou acertar com ele. Não é no braço, meu bem, na conversa. Porque com ele eu não posso. Então, só as mães. Elas amortecem a pancada e depois olha para a filha assim. Lembra? Não é assim, querido? Aí depois que tira a maga, olha para a mãe está com duas largas, sai e vai embora. Não é, meu bem? Mas eu falo desculpa, mas já está feito a besteira. Desculpa. verdade. Se tem uma coisa que eu acho que Jesus nunca falou, é desculpa, né? Nunca pediu. É para pedir perdão. Para pedir perdão, você chegar assim, chora.
Hoje eu estou na brincadeira, estou inspirado. Isso é porque eu bato no dia contrariado. Então, aí, desculpa, ele sai. Você tem isso? Não. Primeiro vem um abraço. Me perdoa, não vou fazer mais. Aí sim, tem respaldo no céu. É difícil fazer isso daqui? Ah, não pode ser difícil, porque é para todos nós. É para ignorante, analfabeto, doente, todo mundo pode pegar esse tempo. E terminando, que está em cima da hora, depois que a gente juntou tudo isso daqui, aí faz um bolo assim, aí nós ficamos misericordiosos. Sabe o que é misericordioso? É quando nós temos dó do defeito e da fraqueza dos outros. Por exemplo, existem pessoas viciadas, né? Ela não consegue ficar um dia sem o vício dela. Então, eu tenho uma história fantástica, né? É de uma senhora que o marido dela foi um desaforo na vida dela. E ela tinha dó dele, sabe? Ele chegava que uma porta de 10 metros era apertada para ele entrar. Ele voava, assim, o vento levava ele. Não tinha um dia que ele chegava alcoolizado e ficava agressivo na casa dele. E lá ela tinha que dar banho nele por uma série de coisas que eu não vou mencionar. Ele levantava e tudo. 22 anos juntos, os filhos começaram a pressionar: mãe, larga, porque nós não aguentamos, é só vergonha. Aí ela um dia, ela foi procurar o Consolador, Jesus. Orou. Os filhos pressionando para abandonar o pai e ela não queria, o marido. 24 anos de desgosto, de sofrimento. Tudo que você puder imaginar. Aí ela rezou para Deus, cansada. E ela estava aquela, tipo de uma uva passa, né? Seca já. Tanto que sofreu, mal comigo. Aí ela sonhou de noite, nessa noite que ela rezou, o Chico Xavier, que eu não conhecia. E ela era espírito. E o Chico, em sonho, falou para ela assim: minha filha, tenha paciência mais um pouco. E ela teve. Passados 6 meses, o Bruto, vou falar o Brutamonte, do marido dela, que era um leão forte, sofreu um AVC e o homem virou um cordeirinho. Virou um doce. E quem teve que cuidar dele 10 anos? Essa é a cena dele. Ele desencarnou, deixou ela muito bem financeiramente. E ela me diz assim: eu sinto uma falta dele sempre. É a única pessoa que me fez feliz e que me deu atenção e carinho. Incrível. Meus filhos. Preciso falar mais? Não? Está a lição. Pedro Pai. Sim. Meus amigos, ó, como estão todos vocês e essas luzes. Isso daqui hoje eu fiz um. O que eu falei? Improvisei. Foi improvisação. Quando a gente tem Jesus, não precisa ter. E sejamos muito felizes. No Evangelho só tem essas bem-aventuranças. Depois pede para honrar pai e mãe, não separeis o que teu jurou, o pessoal não grita, não sai porque esse tudo para o nosso dia a dia. O Evangelho é a obra. Esperemos sempre em Deus e Jesus. Alô?
Rosângela, tá tudo certo? Tem alguma coisa que você